Boa tarde. Estamos começando mais um Conversa Franca, hoje com uma participação muito especial, direto de Brasília, deputado federal Geraldo Rezende. Seja bem-vindo, Geraldo. Boa tarde, fico muito feliz em participar dessa conversa franca com você, Luiz Guilherme, e com a nossa gente, para que a gente possa prestar contas do nosso mandato, mostrar o que pensamos, mostrar nossas conquistas e, acima de tudo, fazer com que o Mato Grosso do Sul e cada cidade desse estado entenda a importância de alguém que sabe fazer política de entregas. Como que está Brasília e qual que é o balanço que você faz, deputado, desse recesso parlamentar, desses 6 primeiros meses desse ano de 2025? Brasília, nesse momento, está em recesso, mas a gente está vendo que está uma ebulição completa após o tarifaço do governo Trump, a pedido do filho do Bolsonaro, com ingerência direta de Eduardo Bolsonaro, e que trouxe, logicamente, muita apreensão a todos nós. E com também as medidas tomadas pelo governo do presidente Trump acerca dos vistos, da cancelamento dos vistos da maioria dos membros, dos ministros do Tribunal do STF, e além de outras figuras importantes, mostrando que esse cidadão, esse presidente, quer fazer ingerência e quebrar a soberania do nosso país. No balanço sobre esses 6 primeiros meses, qual que você mais destaca do seu mandato e de algumas coisas que possam vir a chegar aqui para a gente, até porque tem o PAC agora nesse segundo semestre? Olha, eu acredito que está sendo bastante produtivo o meu mandato. Durante o processo da conquista desse mandato, que é o 6º, ou seja, eu tenho ao lado do deputado Wander o maior número de mandatos de deputado federal na história do Mato Grosso do Sul, mas está sendo aquele que melhor se apresenta hoje no sentido de resultados concretos. Eu assumi o compromisso com a população do Mato Grosso do Sul, caso lá chegasse, que eu iria colocar o mandato a serviço de várias causas. Primeira, a questão da saúde. Eu sou médico, ginecologista obstetra, 2 vezes secretário de saúde do Estado, tenho obrigação de defender o SUS, que ajudei a construir, inclusive a escrever aquilo que está na Constituição brasileira, porque participei de todos os fóruns que encaminharam para que a gente construísse o capítulo da saúde dentro da Constituição Cidadã, e eu sou regedor. Então eu tenho que criar bem esse filho que nós vemos nascer lá em 1988 na Constituição Cidadã. Ao lado disso também eu disse que ia fazer a defesa do terceiro setor, englobando aí as entidades que cuidam das pessoas com deficiência. E aí eu cito pessoas com paralisia cerebral, pessoas com síndrome de Down, pessoas com transtorno do espectro autista. Este é o meu 6º mandato consecutivo de deputado federal. Certo. E posso lhe dizer ao público que é o mandato que eu vejo mais exitoso dentre mandato que está me deixando muito feliz, porque aquilo que eu havia compromissado com o conjunto da população do Mato Grosso do Sul, eu estou cumprindo. Mandato voltado para algumas causas. A causa da luta pela saúde, como médico, ginecologista obstetra, defensor do SUS, desde os bancos da Universidade Federal do Ceará, que lá estudei lá no Nordeste, na luta pela democracia, nós entendíamos naquele momento que era preciso construir um sistema de saúde que fosse igualitário, que fosse universal e que atendesse a todos. E ajudei a construir os capítulos que estão na Constituição Cidadã da saúde. Então, nós temos que defender o SUS, e por isso é uma das bandeiras que está muito latente, muito forte no nosso mandato. A luta pelo terceiro setor, aí englobando as entidades que tratam hoje
das pessoas com deficiência, as pessoas com transtorno do espectro autista, as pessoas com síndrome de Down, as pessoas as pessoas idosas, as pessoas com fissuras lábio-palatinas, a comunidade indígena tem feito a luta pela população indígena, entendendo que eles são hoje uma população muito vulnerável. A luta pela democracia, pela democracia, e que faz parte do conjunto das minhas preocupações. Então, eu estou no mandato. Há poucos dias apresentei um projeto que teve ampla repercussão nacional, que é garantir às pessoas que têm síndrome alérgicas e que podem ter um choque anafilático, que elas têm acesso às chamadas canetas de adrenalina, que não existe no Brasil, só se importada. E, ao lado disso, tenho feito conquistas históricas, seja no PAC, ou seja, através de programas dos vários ministérios, ao lado daquilo que eu entendo importante fazer com que nossas emendas elas possam organizar e possam diminuir as desigualdades que existem aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente alinhando essas emendas aos projetos estruturantes do governo do Estado, e tenho visto que a gente está bastante exitoso nessa tarefa. De tal sorte que eu entendo que o mandato estou devolvendo à população, principalmente aqueles que acreditam na nossa vitória, que eu havia compromissado com a nossa gente nesse 2024, nesse sexto mandato. O assunto sempre na eleição municipal foi a saúde. E a gente perguntava se a nossa saúde estava na UTI, estava na CTI. Você vê a saúde brasileira dificultando essa situação? Está na UTI, está no CTI? Como que você vê lá de Brasília essa nossa saúde brasileira? Eu participo da Comissão de Saúde desde que lá cheguei no Congresso Nacional. E, ao lado disso, antes de ser parlamentar federal, eu também fui deputado estadual e fui vereador por 2 mandatos em Dourados. Brasileiro, não existe um plano de saúde que dá gratuitamente, desde uma vacina, um transplante de fígado, que nenhum país do mundo oferece gratuitamente, se não tiver um sistema de saúde similar ao nosso. Mas ele tem percalços. O principal percalço desse sistema é o subfinanciamento, falta de dinheiro para o SUS. No Mato Grosso do Sul, nós perdemos muitas vidas aqui, perdemos mais de 700 mil no país, alguns encaminhamentos equivocados que aconteceram, mas se nós não tivéssemos o Sistema Único de Saúde, certamente outros milhares de pessoas viriam a morrer em todo o país. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós demos provas que era possível fazer diferença e colocamos o nosso estado na vanguarda entre todas as outras unidades da federação e conseguimos, durante 10 meses consecutivos, ser o estado que melhor imunizava e que melhor política de enfrentamento à tragédia da Covid-19 teve no país. Eu fico muito orgulhoso, porque isso não foi uma tarefa só de uma pessoa, foi tarefa de uma equipe e tarefa de milhares de brasileiros e brasileiras que estão em cada município deste estado e que abraçaram com muito respeito, com muita responsabilidade e que vestiram a camisa da defesa da vida, mas que é o elemento principal de quem é defensor do Sistema Único de Saúde. Sobre o próximo semestre, qual a sua expectativa e o que já tem aí na ponta da agulha para preparar para nós aqui do estado de Mato Grosso do Sul? Há pouco você me perguntou do recesso parlamentar. Eu sou daqueles que o recesso não é parte do descanso. Eu sou alguém que trabalha diariamente
não importa o dia, não importa o feriado, não importa o final de semana, para que a gente construa aquilo que a política nos oferece, uma vida melhor para a nossa gente. Então, eu estou trabalhando, inclusive, nesses dias, vamos, inclusive, ter um evento, dia 24, lá em Minas Gerais, quando haveremos de ter o anúncio de 6 creches para as comunidades indígenas do Mato Grosso do Sul. Eu trabalhei ativamente para que essas creches pudessem chegar ao Mato Grosso do Sul. Estamos trabalhando também para o ministro da Saúde via Dourados, ainda até o final do mês ou no mês de agosto, para que a gente possa lançar o primeiro SAMU indígena do país. Ou seja, esse serviço de atendimento móveis de urgência que a gente vê nas ruas das grandes capitais ou das cidades médias, medianas no país, que a gente possa ter na maior aldeia indígena do país, que é a aldeia lá da reserva indígena de Dourado da Rede. Nós vamos ter a presença do ministro, se Deus quiser, porque é o projeto piloto no país. Nós vamos lançar lá 2 unidades básicas de saúde para superar 2 unidades que lá já encontram-se obsoletas, degradantes, porque lá o esgoto está em sala onde se faz tratamento de saúde bucal. A população indígena não merece esse tipo de tratamento, onde o projeto que foi construído em décadas passadas, as pessoas cadeirantes não têm como entrar dentro da unidade de saúde, porque a cadeira não passa nos locais que tem degraus e tem toda a questão de acessibilidade não foi prevista quando fizeram esses projetos. E eu estou construindo, junto com a minha equipe, junto com aqueles que verdadeiramente constroem o SUS, a possibilidade de ter 2 novas unidades. Conquistamos aí, no PAC, outras unidades de saúde dentro das aldeias indígenas e dentro dos municípios que mais precisam do atendimento mais adequado na saúde, na educação, como creches e escolas, ao lado do mandato que tem sido pródigo nas lutas que nós já numeramos aqui e que estamos trabalhando ativamente para acontecer. Aqui na capital está sendo construído nesse momento o primeiro hospital para as crianças e adolescentes com deficiência. Ninguém sabe na capital. A gente vai no interior, ninguém sabe. Mas é a iniciativa desse parlamentar, que colocou 7 milhões junto à APAI de Campo Grande, está sendo erguido um hospital para cuidar dos deficientes. Qual que é o tipo de atendimento? Uma criança que tem síndrome de Down, ou que tem ou que é neurodivergente, que tem um transtorno do espectro autista, ou TDAH, ou que precisa de um tratamento dentário, ela vai ter que precisar de um procedimento que necessita de anestesia geral. Vai ser um dia, Deus nos acuda para poder ser atendido. Ou uma criança que tem uma deficiência auditiva, para colocar um aparelho para poder escutar. Essas pessoas não têm onde ser atendidas. Uma criança que tem uma fissura lábio-palatina, foi uma dificuldade enorme a gente fazer esse enfrentamento aqui, onde conseguimos 20 cirurgias das 196 crianças que a gente conseguiu, na busca ativa, identificar desse tipo de cirurgia e precisa ser feito em um momento adequado, sob pena da gente ter um transtorno mesmo. Uma cirurgia tardia pode fazer com que o aparelho fonador, a fala dessa criança e desse jovem, desse adulto no futuro, pudesse ser prejudicada. Então, nós estamos fazendo com que esse hospital seja esse espaço onde as cirurgias de pé torto congênito, algumas outras cirurgias, possam ser feitas já com hora marcada, que a pessoa possa internar pela manhã e ter alta à tarde, e ao lado de procedimentos que muitas vezes o sistema, com as suas debilidades, porque ele também é rigoroso, mas ele tem as debilidades, principalmente com gestões que muitas vezes não têm compromisso verdadeiramente com o SUS, como a gente vê em várias cidades do nosso estado
e que a gente precisa apontar e dizer, olha, vamos ajudar. Nesse momento também a gente está discutindo a criação na capital de um novo espaço para os autistas, junto à AMA. Lá em Dourados tem a melhor estrutura de autista do Mato Grosso do Sul. Aqui na capital, se for lá em Dourados, vai ficar com inveja daquele que a gente ajudou a construir em Dourados. Então, eu estou trazendo a possibilidade da AMA, que é a Associação de Mães e Pais de Autistas de Campo Grande, de ter um local adequado, assim como também a Associação Juliano Varela, que quer uma escola, pedir para eles ir lá em Rio Brilhante, visitar uma escola que está sendo construída lá com a nossa participação, junto à parte do Rio Brilhante, Juliano Varela, uma escola para eles mudarem do local aonde provisoriamente as crianças da PAI estão tendo aulas ali na via, acho que na Via Morena, ali, em outro bairro da cidade. Então, tudo isso faz com que eu me sinta muito feliz em ter apontado algumas situações e ter assumido esse compromisso, além de outras entidades que eu passaria aqui a uma parte significativa desse programa falando, mas está só na capital, está lá em Rio Brilhante, a PAI de Rio Brilhante, uma diretoria que me dá orgulho de trabalhar em conjunto e que vai se transformar na melhor PAI do interior do estado, assim como lá Chapadão do Sul, que a gente está levando recursos para poder ter outros tipos de atendimentos, assim como lá em São Gabriel do Oeste, levando veículos para transporte das crianças que são atendidas na PAI lá de São Gabriel do Oeste, construindo lá um SER, que é o Centro Especializado de Reabilitação, lá em Coxim, para atender toda a região norte. Enfim, o trabalho está sendo intenso. Com essa polarização toda acontecendo em Brasília, você acredita, e essas novas informações chegando, Lula 4.0 está mais próximo? Olha, eu fico distante dessa briga fratricida que nós estamos vendo hoje, a polarização entre o lulopetismo e o bolsonarismo, entre a extrema-direita e a esquerda. Eu gostaria de que nós tivéssemos um viés de buscar um equilíbrio, buscar uma alternativa de centro. Infelizmente, o que nós estamos hoje enxergando no país é uma política rasa, uma política pobre. Eu estou há mais de 30 anos na atividade política. Eu vi grandes debates, grandes temas ser discutidos no Congresso Nacional. Hoje, a política da lacração, a política do vídeo, das lives, xingando um ao outro. Isso não é política, desrespeitando o próprio parlamento brasileiro. E a gente vê que essa polarização não está só em Brasília, está aqui, está nos ambientes familiares, está nos bairros, está nas várias entidades. Nós precisamos sair dessa polarização e fazer aquilo que eu estou mostrando dentro do mandato, fazer entregas, resolvermos concretamente as situações de vida da nossa gente, na área de saúde, na educação, na área da infraestrutura, na área do lazer, na área do esporte, na área da assistência social e, ao mesmo tempo, fazendo um enfrentamento da construção de um país que seja bom para todos e que ninguém possa ficar longe do processo da construção do desenvolvimento nesse país. Nós tivemos conquistas históricas durante todos os séculos que se passaram. E há hoje um empobrecimento tamanho da atividade política que a gente está vendo que as pessoas querem regredir a épocas da Idade Média, a época das trevas, inclusive contestando aí os avanços da ciência, como hoje nós estamos vendo até na questão da vacina, que é um sintoma muito, muito evidente da doença que está permeando hoje as cabeças das pessoas, porque estão contrariando aquilo que foi a maior conquista da humanidade, que através da vacina a gente evitar as tragédias que aconteciam hora e outra, e que a história está
registrando que algumas epidemias mataram quase 30%, 40% da população naquela época. E hoje, com a própria vacina sendo contestada aí por alguns elementos que mostra evidente como que estamos empobrecendo enquanto seres humanos. O PSDB participou muito dessas discussões e desses debates quando Fernando Henrique Cardoso foi presidente. O que aconteceu com o PSDB, o que vai acontecer e qual é o seu caminho para as eleições de 2026, deputado? Eu fui fundador do PSDB, ou seja, lá em 1988, nós estávamos nos congressos que apontaram para que que a maioria de nós, dentro do PMDB, nós discordamos de algumas posturas, principalmente quando quando da construção da Constituição Federal. Houve, naquele momento, já se falava no Centrão, que veio para impedir os avanços que a gente entendia que precisava. Então, ao lado de Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, André Franco Montoro, Zé Richa, Domingos Leonelli, de pessoas que eram verdadeiros vocacionados para a política do bem. Nós construímos o PSDB. O PSDB tem uma história mais linda do país. É o partido da lei da responsabilidade fiscal, é o partido dos genéricos, é o partido da farmácia popular, é o partido da renda mínima, da renda cidadã. Então, vários projetos importantes foram feitos para o país e nós tivemos aí estadista do tamanho do Fernando Henrique Cardoso. Infelizmente, esse partido, por equívocos de lideranças, por lutas internas e por erros na sua trajetória, principalmente nos últimos anos, nós ficamos um partido pequeno. Nós, que éramos a noiva mais cortejada, hoje não somos cortejados por ninguém. O partido está fadado à extinção. Nós vamos discutir os caminhos e, seguramente, para poder servir ao Mato Grosso do Sul, eu vou escolher um caminho que eu possa continuar verbalizando os meus pensamentos e poder ajudar a construir alternativa de vida melhor para a nossa gente aqui nos 79 municípios do estado, como eu sempre fiz ao longo dos vários mandatos que tive. Vou discutir com as lideranças maiores do PSDB aqui e estamos aí muito angustiados fazendo as discussões, porque nós temos um delay, que é março do ano que vem, um marco, que é onde a gente vai ter que ou estar no PSDB, se não for extinto, se não acabar, ou a gente vai ter que discutir para qual partido que nós vamos, qual federação ou qual fusão que nós vamos fazer para a gente disputar as eleições de 2026. De tal forma, onde eu estiver, vou sempre defender os interesses da nossa gente, do nosso povo aqui do Mato Grosso do Sul. Hoje você pode dizer para a gente qual foi o ônus, o bônus do presidente Bolsonaro, do mandato dele, e o ônus e o bônus do Lula 3.0? Ora, eu fico distante porque tanto são da vertente política que eu não tenho nenhuma aptidão, nenhum gosto. Eu tenho apoiado, mesmo quando o ex-presidente Bolsonaro esteve, eu estava aqui prestando serviço dentro do governo do Estado enquanto secretário de saúde do Estado. E ao retornar lá em Brasília, o meu partido se colocou na oposição ao presidente Lula. Mas eu tenho apoiado muitas das políticas do governo federal, principalmente aquelas que estão próximas do meu pensamento. Agora mesmo eu apoio a política que estão fazendo na área de saúde. Acredito que o ministro Alexandre Padilha, depois que assumiu, após a ministra Nízia, que também fez um belo trabalho, ele tem defendido algumas posições que se assemelham às que eu defendo. Na área de educação mesmo, o ministro Camilo Santana está fazendo alguns projetos, que eu, inclusive, fui uma das pessoas que tive essa preocupação e levei para ele para que
fazer o mesmo tipo de tratamento que ele fez enquanto gestor, enquanto governador lá do Ceará, que transformou a educação pública do Ceará na das melhores do país. Ele e aqueles que o antecedeu, todos aqueles que fizeram gestões que priorizaram a educação pública lá no Ceará, e que mostrou que tem jeito, porque o Ceará hoje é a referência na educação, tanto pública como na privada no país. Então, algumas dessas iniciativas feitas a nível nacional, eu estou apoiando como alguns projetos que eu entendo que vão de encontro àquilo que é a minha vertente de lutar para melhorar a vida das pessoas e sair daquela polarização de direita e esquerda, dos extremismos, que nada constrói para o nosso país. Tá certo. Se você pudesse dar um conselho aos deputados dessa polarização, qual conselho você daria para eles agora? Eu diria, meus amigos, vamos deixar dessa guerra parecida, dessa briga de bugios, como a gente chama, de macacos bugio, que fica cada um jogando M no outro, e vamos resolver a situação que nos apresenta no Mato Grosso do Sul, o estado que tem um puta do potencial, um estado que tem grandes conquistas, que está mostrando grandes avanços, mas que temos aí grandes desafios na área de saúde. Vamos construir CAPs, vamos construir unidade básica de saúde, vamos equipar os municípios do interior, vamos reformar, vamos ampliar o atendimento à saúde do interior, vamos discutir educação, usar o nosso recurso, as nossas emendas são bastante vigorosas, muito grandes, vamos investir na área de educação, principalmente nas comunidades mais depauperadas no nosso estado, vamos olhar para a periferia, vamos enfrentar a questão da habitação, casos como nós conseguimos trazer 1.687 casas para as comunidades indígenas do Mato Grosso do Sul, um feito histórico, mas temos um déficit enorme, principalmente nessas cidades que estão hoje com crescimento vertiginoso, essas plantas, principalmente as plantas de celulose, que estão se instalando aqui em Ribas, em Bataguaçu, em Águas Claras, em Inocência. Vamos fazer com que os projetos habitacionais sejam, de fato, vocacionados para atender essa demanda. Vamos enfrentar alguns municípios que têm um saneamento básico precário e ajudar a gente a construir 100% e ser o primeiro estado do Brasil a ter um saneamento básico 100%. Vamos largar dessa política pequena, rasteira, de xingamentos e fazer com que a nossa gente sinta orgulho da bancada, que é pequena, mas que pode fazer a diferença lá no Congresso Nacional e a diferença para o país. Tá certo. Eu quero agradecer muito aqui ao deputado federal Geraldo Rezende. A gente aproveitou esse final de mês de julho para trazer um pouco dessa experiência de Brasília por conta do recesso parlamentar, e a gente agradece muito o carinho e a disponibilidade do nosso deputado federal estar aqui com a gente. Muito obrigado. Um abraço, Luiz Guilherme Calage, tá bom? E que você tenha vida longa nesse programa Conversa Franca. Um abraço, muito obrigado. Grato. E todo mundo já sabe, Conversa Franca que não tem mimimi.